Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Cozinhando com Bia Oliveira. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer pão doce. O pão fica muito saboroso e muito fofinho. Então vamos ao vídeo? E para fazer esse pão eu vou usar 1 kg de farinha de trigo, 2 ovos, 2 xícaras de leite, 8 colheres de sopa de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco, 1 colher de chá de sal e 2 colheres de sopa de margarina. Agora aqui numa tigela eu vou colocar 1 kg de farinha de trigo de uma vez e vou colocar o fermento e vou misturar bem com a farinha. Tem que ser misturado muito bem. Primeiro eu coloco 1 xícara de leite. Depois eu acrescento mais uma, porque são 2 xícaras de leite. Agora eu vou colocar o ovo. Vou acrescentar também já o açúcar. As 2 colheres de sopa de margarina. E por último, 1 colher de chá de sal. E vou misturar tudo muito bem. E olha só, eu misturei tudo com as mãos e agora eu vou acrescentar mais 1 xícara de leite. E continuo misturando tudo muito bem com as mãos, dessa maneira. E agora eu coloquei a massa sobre a mesa para começar a sovar. Em cima da mesa, qualquer superfície lisa. Agora eu começo a trabalhar na massa e vou sovar por mais ou menos uns 15 minutos. Se você achar que a massa tá mole, grudando muito, é só colocar um pouquinho mais de trigo. Ou se achar que ela tá muito dura, colocar um pouquinho mais de leite. Se caso não conseguiu anotar todos os ingredientes, a receita vai estar também na descrição do vídeo. E depois de 15 minutos sovando a massa, olha só como é que ficou, eu aperto e ela volta. E agora eu vou deixá-la descansar até dobrar de tamanho. Vou cobrir com um pano e deixar crescer. E agora a massa já dobrou de tamanho, já descansou, dobrou de tamanho e agora eu vou trabalhar com ela. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em 2 partes. Vou deixar uma aqui de ladinho, mostrando aqui pra vocês como é que ficou. Olha como rende essa massa. Eu deixei uma ali de ladinho e agora eu vou trabalhar com essa daqui. Eu vou enfarinhar um pouquinho a mesa, colocar um pouquinho de farinha e vou abrir com o rolo. Agora sim, pronto. Depois de abrir a massa, eu vou enrolar a massa dessa maneira, com cuidado, assim desse jeitinho. Depois de enrolada a massa, eu começo a apertar com as pontas dos dedos as laterais e as pontas da massa, desse jeito, porque senão depois, a hora que for pro forno, ela abre. E agora eu vou fazer vários cortes com uma espátula ou com uma faca, se você não tiver espátula, na espessura de 2 dedos de um corte para o outro. Eu faço o corte até a espátula encostar na mesa, até o final. Olha só, já terminei de fazer todos os cortes e agora, numa forma untada com margarina, eu vou colocar a massa para assar. Eu vou colocar dessa maneira, assim, ó, segura assim, com cuidado para não separar. Às vezes acontece separar, mas não tem problema, é só ajeitar. Olha só que legal que fica. Fica bonito, né? Diferente. E agora eu vou fazer o mesmo com a outra parte da massa que eu havia separado. Vou abrir também com o rolo, da mesma forma que eu fiz com o primeiro pão, com a primeira massa de pão que eu abri, do mesmo jeitinho.
Pronto, terminei de abrir. E agora eu vou enrolar a massa do mesmo jeito que eu fiz com a primeira. Desse jeito assim, com cuidado. Vou repetir o procedimento aqui, ó. Vou apertar as pontas e a lateral da massa para que na hora que ela estiver no forno não abra a massa. Daí não fica muito bonito, só por isso mesmo. Porque vai assar do mesmo jeito. Agora a mesma coisa que eu fiz com a primeira massa. Depois de enrolar, eu vou fazer vários cortes com uma espátula ou com uma faca, da mesma maneira. Agora eu vou colocar numa outra forma untada com margarina. Vou juntar com cuidado. Olha só, lembra que eu falei que às vezes desgruda, mas não tem problema, é só juntar de novo e ir ajeitando com as mãos, dessa maneira. E agora, com as minhas duas massas na forma, eu vou deixá-la descansar por mais 10 minutos até dobrar de tamanho dentro da forma. Agora já dobrou de tamanho e eu vou pincelar antes de levar ao forno com uma gema e um pouquinho de leite. E espalho bem por cima do pão dessa maneira com a ajuda de um pincel. E depois que eu pincelar toda a massa com uma gema e leite, eu vou levar ao forno médio por 30 a 35 minutos. Agora já tirei o pão do forno e vou cobrir aqui, olha só, uma cobertura que eu fiz de açúcar com margarina. Eu derreti 6 colheres de açúcar com uma colher de margarina e vou passar por cima de todo o pão. Se você não quiser, não precisa, só o pão já é muito gostoso, mas dessa maneira fica melhor ainda. E eu já quero aproveitar para pedir para você que já é inscrito no canal, de não esquecer de deixar o seu like e de compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. E para você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, por favor. Eu vou cortar aqui com as mãos para você ver como fica fácil de cortar. Por isso que eu cortei com a espátula antes de assar, para ficar bem fácil de cortar o pão. Olha só como ficou macio o pão. Olha que pão fofinho. Tá muito macio, muito fofinho. Tá com um cheirinho muito bom e tá muito gostoso também. Olha só, vou colocar aqui no prato. Olha só que fatia generosa. Tá até caindo a cobertura aqui de lado. Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.